Olá, camaradas. Eu me chamo Caetano e esse é o nosso canal sobre questão agrária. No vídeo de hoje, a gente vai tratar sobre as classes sociais. O que são classes sociais? Bom, esse é um termo bastante usado na sociologia e também no senso comum. E esse termo, a utilidade dele era para que possamos compreender melhor quais são as forças produtivas e sociais e políticas que compõem a nossa sociedade. E quando falamos de territórios rurais, é muito importante termos esse conceito em voga para que possamos fazer análises mais concisas e mais detalhadas sobre a realidade na qual estamos querendo analisar, seja no Brasil, seja aqui no Nordeste, ou seja em qualquer território do mundo. Tá bem? Bom, nas sociedades capitalistas, as classes sociais elas são a materialização econômica do sujeito. E ela passa pela relação entre sujeito, capital e trabalho. Então, sujeito. Essa categoria sujeito, ela é uma categoria muito diversificada, muito complexa. A gente não vai analisar ela aqui, tá bem? Basta dizer que cada indivíduo ele é uma particularidade diferente de outro indivíduo, diferente de outro sujeito. Entretanto, quando chamamos grupos de sujeitos de uma classe social, é porque esses sujeitos eles desempenham uma mesma função econômica na sociedade. Essa relação capital-trabalho, ela só vale para materializar a classe social nas sociedades capitalistas. Porque nas sociedades capitalistas, as classes sociais elas se estabelecem a partir também de uma relação de compra e venda. Ou seja, a relação de trabalho dentro do capitalismo, ela é uma relação de venda da força de trabalho do trabalhador para a burguesia que vai comprar a sua força de trabalho. Então vamos aos exemplos. A gente tem aqui no capitalismo uma classe que é a nossa classe dominante no sistema capitalista, que é a burguesia. A burguesia ela se caracteriza como detentora dos meios de produção, como uma classe que possui capital e possui propriedade privada. Então essa burguesia ela praticamente não trabalha. Ela vive seja da exploração do trabalho do outro, que também chamamos de mais-valia, seja da exploração da renda da terra, que é a renda fundiária, que a gente vai ter um vídeo para falar sobre isso, sobre a renda fundiária, ou seja, também sobre a aplicação em juros. Então são essas três formas de se ganhar dinheiro dentro da sociedade capitalista. Depois da burguesia, a gente tem também um outro exemplo de classe social no capitalismo, que é a classe média. A classe média ela é uma classe social que dentro da sociedade capitalista ela é ambivalente. Ela é uma classe trabalhadora, ela faz parte dessa classe, em tese. Entretanto, a sua condição material de salário, em termos de capital, ela vai diferenciar-se da classe trabalhadora. Então, por isso que a gente diz que é uma outra classe, apesar de ser também ao mesmo tempo classe trabalhadora. E a classe média ela também se aproxima da burguesia em termos ideológicos. Por quê? Porque apesar de ela não ter o mesmo capital que a burguesia tem, e não ter os meios de produção, não ter a quantidade de propriedades fundiárias e privadas que a burguesia tem, a classe média, ela por comprar um carro do ano, ou por comprar uma casa financiada, etc., ela vive a ilusão, que vive a vida da burguesia. Então a burguesia ela vive o melhor que o capitalismo tem para oferecer. Então a burguesia ela vai viajar nos melhores lugares, vai ficar nos melhores hotéis, vai comer nos melhores restaurantes, tomar os melhores vinhos, ter os melhores carros, ter casa de praia, etc. E a classe média não vai ter acesso a tudo isso. Mas ela vive nessa ilusão pelas pequenas coisas materiais que ela consegue ter a partir de um acúmulo de capital, de uma renda maior. E quando a gente está falando de classe média, a gente está falando de um público muito diversificado, que reúne médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, funcionários públicos, pequenos empresários. Então todo esse escopo faz parte dessa classe social chamada classe média. E temos também a classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela é uma classe que é explorada dentro do sistema, e ela vende aquilo que tem de mais precioso, que é a sua vida, a sua força vital, à burguesia, dentro de uma relação de compra e venda que obedece às leis do mercado. Então, a burguesia ela vai pagar a esse trabalhador
aquilo que a lei da oferta e procura manda. Então não é um salário justo, ela vai pagar sempre abaixo daquilo que ela poderia pagar do que vale realmente o trabalho desses trabalhadores. Por isso que a gente trabalha com uma condição de exploração do trabalho entre classe trabalhadora e burguesia. Mas bem, no capitalismo existem também outras classes sociais que a gente não está falando aqui. A título de exemplo também a gente podia falar dos desempregados. Desempregados é o extrato da sociedade que não conseguiu ascender ao status de classe trabalhadora. Então não conseguiu vender a sua força de trabalho e, portanto, não conseguiu de capital para poder se alimentar, para poder tomar água potável, para poder comprar remédio. Então a classe dos desempregados ele não consegue ter esse status de entrar na classe trabalhadora. Tá bem? Bom, as sociedades rurais elas funcionam de um jeito diferente das sociedades urbanas. Porque as classes sociais elas se materializam de uma forma diferente. No lugar das sociedades urbanas, onde a materialização da classe social para o sujeito está na relação capital-trabalho, para as sociedades rurais, essa materialização está na relação terra, capital, trabalho. Então essa é uma relação que vai criar classes sociais diferentes no meio rural. Então, na classe dominante, a gente tem no meio rural a burguesia agrária, que tem a terra e o capital, e temos os latifundiários, que só tem a terra ou tem um baixo capital e por isso não conseguem produzir aquilo que a terra poderia produzir. Nós temos também no meio rural a classe média rural, que assim como a classe média urbana vive o sonho de ser uma burguesia agrária, mas é uma classe também muito trabalhadora. Faz parte da classe trabalhadora. Tem a terra, cuida da empresa. Quem são essas classes média rural? As classes médias rurais são os pequenos empresários rurais, as médias empresas rurais, os médios proprietários, o camponês que conseguiu ascender dentro da sociedade capitalista, um cooperado numa cooperativa boa que está dando lucro, que está dando resultado. Então isso se caracteriza enquanto classe média rural. E também na classe trabalhadora nós temos uma divisão por conta dessa relação diferenciada terra, trabalho e capital. Então a gente tem o campesinato, que é classe trabalhadora, mas possui uma pequena propriedade de terras, e temos também a classe dos trabalhadores rurais sem terra. Então esses trabalhadores rurais eles não possuem a terra, mas também são classe trabalhadora. Então é isso, gente. É só um panorama geral. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários, dúvidas, sugestões. Né? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um abraço.